Uma menina de 8 anos estava na rua com 2 bebês no colo, quando fez uma pergunta que mudou a vida de um milionário para sempre. Daniel Carvalho estava atrasado para mais uma reunião quando viu a cena que fez seu mundo parar. Uma menina pequena, não devia ter mais que 8 anos, estava sentada na calçada da Rua das Flores, com 2 bebês no colo. Não era apenas o fato de ver crianças na rua que o impactou. Era a forma como ela segurava os 2 bebês com um cuidado que parecia pesado demais para alguém tão pequena. O semáforo fechou bem na frente da cena e Daniel ficou ali, olhando pela janela do seu BMW preto. A menina tinha cabelos castanhos, desalinhados, roupas que já foram claras, mas agora tinham a cor indefinida da poeira e do tempo. Ela balançava os bebês com uma delicadeza que contrastava com a dureza da situação, sussurrando algo que ele não conseguia ouvir. Um dos bebês começou a chorar, e Daniel viu ela se desesperar por alguns segundos antes de conseguir acalmá-lo. Ela olhou ao redor, como se procurasse ajuda, mas as pessoas passavam apressadas, evitando olhar diretamente para a situação. Era quinta-feira, meio da tarde, e todo mundo tinha pressa para chegar em algum lugar. O sinal abriu, mas Daniel não conseguiu acelerar. Havia algo naquela cena que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a maturidade forçada nos gestos da menina, talvez fosse o jeito como ela protegia os bebês, como uma mãe experiente, mesmo sendo apenas uma criança. Ou talvez fosse o fato de que ele mesmo nunca tinha segurado um bebê na vida, aos 35 anos. Atrás dele, um carro buzinou impaciente. Daniel piscou, voltando à realidade, e deu uma olhada no relógio do painel. 4h15 da tarde. A reunião era às 4h30, e ele ainda estava a 15 minutos do escritório. Mas quando olhou novamente para a calçada, viu que a menina estava tentando se levantar, segurando os 2 bebês de uma vez, e quase perdendo o equilíbrio. Sem pensar 2 vezes, Daniel estacionou o carro em uma vaga proibida bem na frente da cena. Saiu rapidamente, o terno cinza Hugo Boss contrastando com o ambiente ao redor. Seus sapatos italianos fizeram barulho no asfalto quando ele se aproximou, e a menina levantou os olhos assustada. "Oi", Daniel disse suavemente, agachando para ficar na altura dela. "Você está bem?" A menina o estudou por alguns segundos, os olhos castanhos grandes demais para o rosto magro. Ela apertou os bebês contra o peito, como se estivesse se preparando para protegê-los de um perigo. "Estou", ela respondeu, a voz rouca como se não falasse há horas. Daniel notou que um dos bebês estava chorando baixinho, um choro fraco que parecia mais cansaço que fome. O outro dormia profundamente, mas Daniel podia ver que ambos eram muito pequenos, provavelmente com poucos meses de vida. "Eles são seus irmãos?", Daniel perguntou, tentando manter a voz calma. "São." A resposta veio rápida, defensiva. "E seus pais?" A menina baixou os olhos. "Não tenho mais pais." Daniel sentiu algo se apertar no peito. Ele tinha crescido em uma família estruturada. Nunca tinha passado necessidade. Nunca tinha conhecido a fome ou o abandono. Ver uma criança tão pequena carregando uma responsabilidade tão pesada mexeu com algo profundo dentro dele. "Qual é o seu nome?", ele perguntou. "Isabela." Ela hesitou antes de continuar. "E eles são o Miguel e o Pedro." "Miguel e Pedro", Daniel repetiu, olhando para os bebês. Gêmeos, pelo que parecia. "Que nomes bonitos." Isabela o observou com desconfiança, mas Daniel percebeu que ela estava cansada demais para manter a guarda completamente levantada. Havia círculos escuros sob os olhos dela, e suas mãos pequenas tremiam ligeiramente de exaustão. "Vocês comeram alguma coisa hoje?", Daniel perguntou. Isabela não respondeu imediatamente. Ela olhou para os bebês, depois de volta para Daniel, como se estivesse calculando se podia confiar nele ou não. "De manhã", ela disse finalmente. "Consegui um pouco de leite em pó na padaria da esquina." Daniel sentiu o estômago se revirar. Eram 4h30 da tarde, e ela não comia desde a manhã. E os bebês também não. "Isabela", Daniel disse, escolhendo as palavras com cuidado. "Você gostaria de ir comer alguma coisa? Tem um restaurante aqui perto, posso levar vocês." "Por quê?" A pergunta saiu carregada de desconfiança. "O que você quer?" A diretividade da pergunta pegou Daniel de surpresa. Isabela tinha apenas 8 anos.
mas a vida tinha ensinado ela a ser cautelosa com estranhos que ofereciam ajuda. E Daniel percebeu que ela tinha razão em ser desconfiada. Não quero nada, ele disse honestamente. Só quero ajudar. Todo mundo quer alguma coisa. Isabela respondeu apertando os bebês mais forte. Sempre querem. Daniel ficou em silêncio por um momento, tentando entender o que uma criança de 8 anos podia ter vivido para falar assim. Que tipo de pessoas tinham se aproveitado dela? Que tipo de situações ela tinha enfrentado? Você está certa em ser cuidadosa, Daniel disse finalmente. Mas eu prometo que só quero ajudar. Vocês parecem cansados e com fome. Um dos bebês começou a chorar mais alto, e Isabela começou a balançá-lo automaticamente, cantarolando baixinho. Daniel percebeu que ela conhecia exatamente como acalmar os irmãos, como se já fizesse aquilo há muito tempo. Há quanto tempo vocês estão sozinhos? Daniel perguntou suavemente. 3 meses. Isabela disse sem olhar para ele. Nossos pais morreram em um acidente. 3 meses. Daniel tentou imaginar o que tinha sido esses 3 meses para Isabela. Uma criança de 8 anos cuidando de 2 bebês sozinha. Como ela conseguiu? Onde eles dormiram? Como ela arranjou comida? Vocês não têm nenhum parente? Avós? Tios? Isabela balançou a cabeça. Só tínhamos nossos pais. Daniel olhou ao redor da rua movimentada. As pessoas continuavam passando, absortas em suas próprias vidas, sem nem notar a conversa que estava acontecendo na calçada. Ele pensou na reunião que estava perdendo, nos contratos que precisava assinar, nas decisões empresariais que estavam esperando por ele, e percebeu que nada daquilo importava naquele momento. Isabela, Daniel disse, tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Que tal se eu levasse vocês para minha casa? Vocês podem tomar um banho, comer direito, descansar um pouco. A menina o encarou com uma expressão que misturava esperança e terror. E depois? Depois a gente vê o que fazer. Mas primeiro vocês precisam de cuidados. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Daniel como se estivesse tentando ler sua alma. Miguel tinha parado de chorar e agora olhava para Daniel com olhos curiosos. Pedro continuava dormindo, mas Daniel podia ver que o bebê estava muito magro. Você tem filhos? Isabela perguntou. Não, Daniel respondeu honestamente. Esposa? Não. Por que quer ajudar? Era uma pergunta simples, mas Daniel percebeu que não tinha uma resposta simples. Por que ele queria ajudar? Por que tinha parado o carro? Por que estava ali, perdendo uma reunião importante, conversando com uma criança que não conhecia? Porque vocês precisam, ele disse finalmente. E porque é a coisa certa a fazer. Isabela estudou o rosto dele por mais alguns segundos. Depois olhou para Miguel e Pedro, como se estivesse consultando os bebês sobre a decisão. Se eu for com você, ela disse lentamente, você promete que não vai separar a gente? A pergunta atingiu Daniel como um soco. Isabela tinha apenas 8 anos, mas já sabia que o mundo podia tirar as pessoas que ela amava. Já tinha perdido os pais, e agora vivia com medo de perder os irmãos também. Prometo, Daniel disse, e percebeu que estava fazendo a promessa mais importante da sua vida. Isabela assentiu devagar. Tá bom. Daniel se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Isabela hesitou por um segundo antes de aceitar a ajuda, se levantando com cuidado para não acordar Pedro. Miguel continuava olhando para Daniel com curiosidade, como se estivesse tentando decidir se gostava dele ou não. Meu carro está ali, Daniel disse apontando para o BMW. É seguro, tem cinto de segurança para vocês. Isabela seguiu Daniel até o carro, andando devagar por causa do peso dos 2 bebês. Daniel abriu a porta traseira e ajudou ela a se acomodar, segurando Miguel enquanto ela colocava o cinto. Eles vão ficar seguros assim? Daniel perguntou, preocupado com o fato de não ter cadeirinhas para bebês. Vão, Isabela disse, segurando os 2 irmãos com firmeza. Eu seguro eles. Daniel deu a volta no carro e entrou no banco do motorista. Quando olhou pelo retrovisor, viu Isabela segurando os bebês com uma proteção feroz, os olhos alerta para qualquer perigo. Ela não confiava completamente nele ainda, e Daniel entendeu que teria que conquistar essa confiança devagar. Enquanto dirigia pela cidade, Daniel se perguntou o que exatamente estava fazendo. Ele tinha uma vida organizada, previsível,
centrada no trabalho e nos negócios. Não sabia nada sobre cuidar de crianças, muito menos de bebês. Não tinha estrutura para isso, não tinha experiência. Mas quando olhou novamente pelo retrovisor e viu Isabela cantarolando baixinho para acalmar Miguel, que tinha começado a chorar, Daniel soube que tinha feito a escolha certa. Talvez não soubesse como cuidar de crianças, mas podia aprender. E talvez, só talvez, Isabela e os bebês precisassem dele tanto quanto ele estava começando a perceber que precisava deles. Isabela, Daniel disse enquanto parava em um semáforo. Você tem alguma coisa que quer buscar? Roupas? Brinquedos? Não temos mais nada, ela respondeu simplesmente. Perdemos tudo quando não conseguimos pagar o aluguel. Daniel assentiu, o coração apertado com a simplicidade trágica da resposta. Isabela não tinha mais nada no mundo além dos 2 irmãos que carregava nos braços. E agora, por algum milagre ou destino, ela tinha ele também. Restava saber se ele seria forte o suficiente para estar à altura da responsabilidade que tinha acabado de assumir. Restava saber se conseguiria dar para Isabela, Miguel e Pedro a família que eles tinham perdido. E mais importante, restava saber se conseguiria se tornar o pai que nunca tinha planejado ser, mas que talvez sempre tenha sido destinado a ser. A casa de Daniel ficava em um condomínio fechado na Zona Sul, uma das áreas mais nobres da cidade. Quando o porteiro viu o BMW se aproximando, acenou normalmente, mas sua expressão mudou quando notou as crianças no banco de trás. Daniel percebeu o olhar de surpresa, mas não parou para explicações. É aqui que você mora? Isabela perguntou quando eles passaram pelo portão principal. Sua voz carregava uma mistura de admiração e desconforto. É, Daniel respondeu dirigindo devagar pelas ruas arborizadas do condomínio. É bem diferente de onde vocês moravam? Isabela assentiu, os olhos grandes absorvendo as casas enormes, os jardins bem cuidados, os carros importados estacionados nas garagens. A gente morava numa kitnet no centro. Era pequena, mas era nossa. Daniel sentiu um aperto no peito. Isabela falava da antiga casa com uma saudade que parecia pesada demais para uma criança carregar. Quando parou na frente da sua casa, uma construção moderna de 2 andares com grandes janelas de vidro, ele percebeu como tudo aquilo devia parecer intimidador para ela. Vamos? Daniel perguntou, desligando o motor. Isabela hesitou. Miguel tinha acordado durante a viagem e agora olhava ao redor com curiosidade, enquanto Pedro continuava dormindo profundamente. É muito grande, ela sussurrou. É grande demais para uma pessoa só, Daniel admitiu. Talvez seja do tamanho certo para 4 pessoas. Dentro de casa, Daniel se sentiu vendo sua própria casa pelos olhos de Isabela. O hall de entrada com pé direito duplo, a sala ampla com móveis de design, a cozinha americana com eletrodomésticos de última geração. Tudo muito bonito, muito organizado, muito frio. Não era uma casa feita para crianças. Podem sentar no sofá, Daniel disse, mas Isabela ficou de pé, segurando os bebês. Vou sujar, ela disse, olhando para as próprias roupas. Isabela, a casa é para ser usada. Sentem, por favor. Ela se sentou na beiradinha do sofá de couro branco, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Miguel começou a chorar, e Daniel percebeu que o choro estava diferente do que tinha ouvido na rua. Mais urgente, mais desesperado. Ele está com fome, Isabela disse, a preocupação evidente na voz. Eles precisam comer. Eu também tenho um pouco de fome. Daniel se deu conta de que não tinha absolutamente nada em casa que servisse para bebês. Nem leite em pó, nem mamadeiras, nem fraldas. Sua geladeira estava praticamente vazia, com apenas algumas bebidas e restos de comida chinesa. O que eles costumam comer? Daniel perguntou, se sentindo completamente perdido. Leite, Isabela respondeu como se fosse óbvio. E às vezes eu fazia mingau com aveia, quando tinha. Tá bom, vou sair rapidamente para comprar algumas coisas. Vocês podem ficar aqui e tomar um banho se quiserem. Não. Isabela se levantou rapidamente. A gente vai junto. Isabela, vocês estão seguros aqui. Eu volto em meia hora. Não. A voz dela ficou firme, quase desesperada. A gente não fica sozinho em lugar estranho. A gente vai junto ou a gente vai embora.
Daniel percebeu que Isabela tinha vivido situações que ensinaram ela a nunca baixar a guarda completamente. Mesmo ali, em segurança, ela não conseguia relaxar. Tudo bem, Daniel disse. Vamos todos. A ida ao supermercado foi uma experiência reveladora para Daniel. Ele nunca tinha comprado produtos para bebês na vida, e Isabela teve que orientá-lo sobre quase tudo: leite em pó, mamadeiras, fraldas, papinhas, lenços umedecidos. A lista parecia infinita. Miguel gosta mais da marca azul, Isabela explicou, apontando para as latas de leite em pó. E Pedro prefere a mamadeira com bico pequeno. Daniel a observou escolhendo produtos com o conhecimento de uma mãe experiente. Aos 8 anos, Isabela sabia mais sobre cuidar de bebês do que ele jamais saberia. A responsabilidade que ela carregava nos ombros pequenos era impressionante e heartbreaking ao mesmo tempo. Como você aprendeu a cuidar deles? Daniel perguntou, enquanto empurravam o carrinho pelos corredores. Minha mãe me ensinou quando eles nasceram. Isabela respondeu. Ela disse que eu era a irmã mais velha e tinha que ajudar a proteger eles. E você tem feito isso muito bem. Isabela sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou o rosto cansado dela. De volta à casa, Daniel se sentiu mais útil ajudando Isabela a preparar as mamadeiras. Ela ensinou ele a medir a quantidade certa de leite em pó, a temperatura ideal da água, como testar se não estava muito quente. Assim, ela disse, mostrando como segurar Miguel para ele mamar. Tem que apoiar a cabeça, senão ele engasga. Daniel observou Isabela alimentar Pedro com uma paciência infinita, conversando com o bebê, fazendo caretas que o faziam sorrir. Era difícil acreditar que uma criança tão pequena conseguia ser tão cuidadosa e responsável. Isabela, Daniel disse depois que os bebês terminaram de mamar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, arrumando Pedro no colo. Como vocês sobreviveram esses 3 meses? Isabela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o quanto podia contar. No começo foi mais fácil, ela disse finalmente. Ainda tinha um pouco do dinheiro que sobrou depois do enterro. Consegui ficar no nosso apartamento por mais um mês. E depois, o dono quis o apartamento de volta. Disse que eu era pequena demais para assinar contrato. A voz de Isabela ficou mais baixa. A gente foi para a casa de uma vizinha que disse que ia ajudar. Daniel percebeu pela forma como Isabela falou que a experiência não tinha sido boa. Ela ajudou? Ele perguntou suavemente. Por uma semana. Depois disse que era muita responsabilidade, que eu tinha que procurar parentes ou entregar os bebês para a adoção. E você não quis? Nunca. A resposta veio firme, sem hesitação. Eles são meus irmãos. A gente fica junto. Daniel sentiu uma admiração profunda por Isabela. Aos 8 anos, ela tinha tomado a decisão de manter a família unida. Não importava o custo. E depois da casa da vizinha? A gente ficou na rua mesmo. Eu vendia doces na porta da escola, pedia ajuda para comprar leite. À noite, dormia em lugares que pareciam seguros. A simplicidade com que Isabela contava a história fez Daniel perceber o quanto ela tinha normalizado uma situação que era completamente anormal. Uma criança de 8 anos não deveria conhecer a palavra sobrevivência, muito menos viver ela na prática. Que tipo de lugares? Daniel perguntou, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Na porta de algumas lojas que fechavam cedo, embaixo da marquise da igreja. Uma vez a gente dormiu na sala de espera do hospital porque estava chovendo muito. Daniel fechou os olhos por um momento, tentando imaginar Isabela sozinha na rua com 2 bebês, procurando lugares seguros para passar a noite. A imagem era quase insuportável. Ninguém nunca tentou ajudar? Algumas pessoas davam comida ou dinheiro, Isabela disse. Mas também teve gente que tentou separar a gente. Diziam que eu era pequena demais para cuidar de bebês. E você sempre conseguiu manter vocês juntos. Sempre. Isabela olhou para Miguel e Pedro, que tinham adormecido depois de mamar. Prometi para minha mãe que ia cuidar deles. E eu vou cuidar. Daniel observou Isabela arrumando os bebês no sofá, colocando almofadas para que não caíssem, verificando se estavam respirando bem. Cada movimento dela era cuidadoso, protetor, cheio de amor. Isabela, Daniel disse, você gostaria de tomar um banho? Eu posso ficar com Miguel e Pedro. Ela hesitou.
Você sabe cuidar deles? Você pode me ensinar. Isabela passou os próximos 15 minutos explicando para Daniel como trocar fraldas, como segurar os bebês, o que fazer se eles chorassem. Era estranho ser ensinado por uma criança, mas Daniel percebeu que Isabela era muito mais experiente que ele em praticamente tudo relacionado a cuidados infantis. Se o Miguel chorar muito, pode cantar para ele, Isabela disse antes de subir para o banheiro. Ele gosta de música. Que música? Qualquer uma. Ele não é exigente. Quando Isabela saiu para tomar banho, Daniel ficou sozinho com os bebês pela primeira vez. Eles continuavam dormindo, mas ele se sentia nervoso, como se fosse responsável por algo muito frágil e precioso. Olhou ao redor da sala silenciosa e se deu conta de como sua vida tinha mudado em poucas horas. Pela manhã, ele era um empresário solteiro, preocupado apenas com reuniões e contratos. Agora estava cuidando de 2 bebês enquanto uma criança de 8 anos tomava banho no seu chuveiro. Pedro se mexeu no sono e Daniel segurou a respiração, mas o bebê continuou dormindo. Miguel abriu os olhos e ficou olhando para Daniel com curiosidade, sem chorar. Oi, Miguel. Daniel sussurrou. Sou o Daniel. Vou cuidar de vocês agora. Miguel sorriu, um sorriso banguela que fez o coração de Daniel se apertar de emoção. Era a primeira vez que um bebê sorria para ele, e Daniel percebeu que nunca tinha sentido uma responsabilidade tão grande e tão assustadora na vida. Quando Isabela desceu, limpa e com roupas emprestadas de Daniel que ficavam enormes nela, parecia uma criança diferente. O rosto lavado revelava sardas que a sujeira escondia, e os cabelos molhados eram mais claros do que Daniel imaginava. Eles se comportaram? Ela perguntou, verificando imediatamente se os bebês estavam bem. Perfeitamente. Miguel até sorriu para mim. Isabela sorriu também, parecendo mais relaxada pela primeira vez. Ele gosta de você. Naquela noite, Daniel improvisou um quarto para eles no andar de baixo, usando almofadas e cobertores para criar um espaço seguro para os bebês dormirem. Isabela insistiu em ficar no chão, ao lado dos irmãos. Tem cama de sobra, Daniel disse. Você pode dormir numa cama de verdade. Não, Isabela respondeu, se aconchegando no chão. A gente sempre dorme junto, é mais seguro. Daniel não insistiu. Percebia que Isabela precisava manter algumas rotinas, alguns rituais que a faziam sentir no controle da situação. Antes de ir para o próprio quarto, Daniel ficou parado na porta, observando Isabela cantar baixinho para os bebês. Era uma canção de ninar simples, mas cantada com tanto amor que fez os olhos de Daniel se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, Daniel adormeceu pensando em outras pessoas além de si mesmo, pensando em como podia tornar a vida de Isabela, Miguel e Pedro melhor, pensando em como podia dar para eles a segurança e o amor que mereciam. E pela primeira vez em muitos anos, sua casa grande e silenciosa não parecia mais vazia. Daniel acordou às 6 da manhã com o som de choro vindo do andar de baixo. Por alguns segundos, ficou confuso, tentando entender de onde vinha aquele barulho. Então se lembrou. Isabela, Miguel e Pedro estavam dormindo na sala, e um dos bebês estava chorando. Desceu correndo, ainda de pijama, e encontrou Isabela já acordada, tentando acalmar Miguel enquanto Pedro dormia profundamente. Ela parecia exausta, como se não tivesse dormido direito a noite toda. Tá tudo bem? Daniel perguntou, se aproximando. Ele está com febre, Isabela disse, a voz carregada de preocupação. Não é normal. Miguel nunca fica doente. Daniel tocou a testa do bebê e sentiu que ela estava realmente quente. Seu coração disparou. Ele não fazia ideia do que fazer quando um bebê ficava doente. A gente precisa levar ele no médico, Daniel disse, já se dirigindo para o telefone. Médico custa caro, Isabela respondeu automaticamente. Eu sempre cuidei dele em casa quando ficava resfriado. Daniel parou e olhou para ela. Isabela tinha apenas 8 anos, mas já sabia que médicos custavam dinheiro que ela não tinha. Já tinha aprendido a resolver tudo sozinha, porque não havia outra opção. Isabela, agora a gente tem dinheiro para médico. Vou ligar para o pediatra particular. Dr. Roberto é muito bom. Enquanto Daniel fazia a ligação, Isabela continuou segurando Miguel, cantarolando baixinho para acalmá-lo. O bebê chorava,
Mas era um choro diferente do dia anterior, mais fraco, mais cansado. Dr. Roberto pode nos receber em 1 hora, Daniel disse depois de desligar. Vamos nos arrumar. No carro, a caminho do consultório, Daniel percebeu como Isabela estava tensa. Ela segurava Miguel com força, sussurrando palavras de consolo que pareciam ser tanto para o bebê quanto para ela mesma. Miguel vai ficar bem, Daniel disse, tentando tranquilizá-la. E se não ficar? A pergunta saiu em um sussurro desesperado. E se eu perder ele também? Daniel sentiu o coração se apertar. Isabela já tinha perdido os pais. A ideia de perder um dos irmãos a aterrorizava. Não vai perder, Daniel disse com firmeza. Dr. Roberto é o melhor pediatra da cidade. Miguel vai ficar bem. No consultório, Dr. Roberto examinou Miguel com cuidado. Era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e uma paciência infinita com crianças. Daniel o conhecia há anos, mas nunca tinha visto o médico trabalhando. É apenas um resfriado, Dr. Roberto disse depois do exame. Nada grave. Com os medicamentos certos, ele vai melhorar em poucos dias. Isabela suspirou de alívio, mas Dr. Roberto não tinha terminado. Mas preciso falar com vocês sobre o estado geral das crianças, ele disse, o tom ficando mais sério. Miguel e Pedro estão desnutridos. Não gravemente, mas é visível que passaram necessidades recentes. Daniel olhou para Isabela, que baixou os olhos, envergonhada. Não é culpa da Isabela, Daniel disse rapidamente. Ela fez o melhor que podia. Tenho certeza disso, Dr. Roberto respondeu. Mas agora precisamos focar em recuperar o peso deles. Vou prescrever vitaminas e uma dieta específica. Depois da consulta, enquanto esperavam na farmácia, Isabela perguntou: quanto custou? Não importa, Daniel respondeu. Importa sim. Eu preciso saber quanto eu devo para você. Daniel se agachou para ficar na altura dela. Isabela, você não me deve nada. Quando a gente cuida de família, não é sobre dívidas. Mas você não é nossa família, Isabela disse. Mas sua voz não soava convicta. Ainda não, Daniel admitiu, mas gostaria de ser. Isabela o estudou por um longo momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que quero que vocês fiquem comigo, não só por alguns dias, para sempre. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Para sempre mesmo? Para sempre mesmo. Naquela tarde, depois que Miguel já estava melhor e tomando os medicamentos, Daniel fez algumas ligações importantes. A primeira foi para seu advogado. Marcos, preciso de informações sobre a adoção, Daniel disse ao telefone, enquanto Isabela brincava com os bebês na sala. Adoção? Marcos parecia surpreso. Daniel, é uma decisão muito séria. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Tá bom. O processo é complexo, especialmente quando envolve 3 crianças. Vou pesquisar os procedimentos e te ligo amanhã. A segunda ligação foi mais difícil. Daniel ligou para sua mãe, Helena. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, querido. O que aconteceu? Daniel respirou fundo. Estou cuidando de 3 crianças. Uma menina de 8 anos e 2 bebês gêmeos. E quero adotá-los. O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Daniel, Helena disse finalmente. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Você nunca demonstrou interesse em ter filhos. As circunstâncias mudaram, mãe. Que circunstâncias? Da onde surgiram essas crianças? Daniel explicou brevemente a situação, mas percebeu pela voz da mãe que ela não estava aprovando a ideia. Filho, você tem 35 anos, uma carreira promissora, toda uma vida pela frente. Não precisa se amarrar a essa responsabilidade. Não é se amarrar, mãe. É escolher o que é importante. Pense melhor, Daniel. Adoção é para sempre. Não dá para desfazer se você mudar de ideia. A conversa terminou sem resolução, mas Daniel não estava surpreso. Conhecia a família bem o suficiente para saber que a reação não seria entusiasmada. À noite, depois que os bebês dormiram, Daniel e Isabela conversaram na cozinha. Ela estava tomando um copo de leite morno, algo que Daniel descobriu que a ajudava a dormir melhor. Isabela, você sabe o que é adoção? Daniel perguntou. Sei. É quando uma família nova fica com crianças que não têm família de verdade. E o que você acha disso? Isabela ficou em silêncio por um momento, girando o copo nas mãos pequenas. Você quer adotar a gente? Ela perguntou finalmente.
Quero, mas só se você quiser também. E se eu disser que não quero? Então a gente vai procurar outro jeito de ficar juntos. Mas eu não vou abandonar vocês, Isabela. Isso eu prometo. Isabela o estudou com aquela intensidade que Daniel estava aprendendo a reconhecer. Era o olhar de alguém que aprendeu a não confiar facilmente, mas que queria desesperadamente acreditar. Se você for nosso pai adotivo, ela disse devagar, você vai mandar a gente embora se fizer alguma coisa errada? A pergunta partiu o coração de Daniel. Nunca. Família não é sobre fazer tudo certo, Isabela. É sobre estar junto mesmo quando as coisas ficam difíceis. E se você arrumar uma namorada que não gostar da gente? Então ela não vai ser a pessoa certa para mim. E se você cansar de cuidar de bebês? Eles dão muito trabalho. Miguel e Pedro são seus irmãos. Se eu escolher vocês, escolho todos. Não existe meio termo. Isabela assentiu lentamente. Posso pensar? Claro, não tem pressa. Mas Daniel percebeu que Isabela já estava pensando havia muito tempo. Talvez desde o momento em que ele parou o carro na rua. Na manhã seguinte, Daniel cancelou suas reuniões do dia. Em vez de ir para o escritório, ficou em casa ajudando Isabela a cuidar dos bebês. Aprendeu a trocar fraldas direito, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Miguel chora assim quando quer atenção, Isabela explicou, demonstrando diferentes sons. E assim quando está com dor. Pedro é mais silencioso, mas quando ele chora é porque realmente precisa de alguma coisa. Daniel absorvia cada informação como se estivesse estudando para o exame mais importante da sua vida. De certa forma, estava. Você é boa professora, Daniel disse depois de conseguir acalmar Pedro sozinho. Tive que aprender rápido, Isabela respondeu. Quando você tem que cuidar de alguém, você aprende. Naquela tarde, Marcos ligou com informações sobre o processo de adoção. Daniel, a situação é um pouco complexa, ele disse. Como as crianças não têm parentes vivos e já estão sob seus cuidados, o processo pode ser mais rápido. Mas vai ser necessário avaliação psicológica, visita da assistente social, comprovação de renda. Quanto tempo leva? Entre 6 meses e 1 ano, se tudo correr bem. E as crianças podem ficar comigo durante esse tempo? Tecnicamente, você já está em uma situação irregular. Idealmente, elas deveriam estar em um abrigo ou família temporária enquanto o processo corre. Daniel sentiu o pânico subir. Não, elas ficam comigo. Daniel, entendo sua preocupação, mas existem procedimentos. Marcos, encontre um jeito. As crianças já passaram por trauma suficiente. Não vou separá-las agora. Quando Daniel desligou, Isabela estava parada na porta da cozinha, claramente tendo ouvido parte da conversa. Eles podem levar a gente embora? Ela perguntou, a voz pequena. Daniel se ajoelhou na frente dela. Não vou deixar isso acontecer. Prometo para você. Mas e se eles disserem que você não pode ficar com a gente? Então a gente vai lutar. Juntos. Isabela assentiu. Mas Daniel viu o medo nos olhos dela. O medo de ser separada dos irmãos. De perder mais uma família. Naquela noite, depois que todos dormiam, Daniel ficou acordado pensando em tudo que tinha mudado em sua vida nos últimos dias. Sua rotina, suas prioridades, seus planos futuros. Tudo tinha sido virado de cabeça para baixo. Mas quando olhou para Isabela dormindo no chão ao lado dos bebês, protegendo-os mesmo no sono, Daniel soube que nunca se arrependeria da decisão que tinha tomado. Pela primeira vez na vida, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Não era dinheiro, não era sucesso profissional, não era reconhecimento. Era amor. Amor por 3 crianças que tinham chegado em sua vida do nada e mudado tudo. E Daniel estava disposto a mover céus e terra para manter essa família unida. Na manhã seguinte, Isabela acordou e encontrou Daniel na cozinha, fazendo café e preparando mamadeiras. Bom dia, ela disse, ainda com o cabelo bagunçado de sono. Bom dia, como dormiu? Bem, ela hesitou por um momento. Daniel? Sim? Eu pensei sobre o que você perguntou. Daniel parou o que estava fazendo e se virou para ela, o coração batendo mais rápido. E? Isabela sorriu, um sorriso que iluminou toda a cozinha. Eu quero que você seja nosso pai. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Abaixou para abraçar Isabela, e pela primeira vez,
Ela retribuiu o abraço completamente sem reservas. Obrigado, Daniel sussurrou. Obrigado por me deixar fazer parte da família de vocês. Agora é nossa família, Isabela corrigiu. Nossa família de verdade. E naquele momento, Daniel soube que tinha encontrado seu propósito na vida. Não era construir um império empresarial ou acumular riqueza. Era dar amor e segurança para 3 crianças que mereciam todas as oportunidades do mundo. O processo seria longo e difícil, mas Daniel estava pronto para a luta, porque agora ele tinha a família pela qual sempre tinha procurado, sem nem saber que estava procurando. 2 semanas depois, a assistente social Carla Mendoza chegou à casa de Daniel para a primeira visita oficial. Era uma mulher de 40 anos, com cabelos pretos presos em um coque rígido e uma expressão séria que não mudou nem quando viu Miguel sorrindo no colo de Daniel. Senhor Carvalho, ela disse entrando na casa com uma pasta cheia de papéis. Espero que entenda que meu trabalho é garantir o bem-estar das crianças acima de tudo. Claro, Daniel respondeu tentando manter a calma. Queremos a mesma coisa. Carla percorreu a casa metodicamente fazendo anotações sobre tudo. O tamanho dos quartos, a segurança das escadas, a organização da cozinha. Daniel a seguiu, tentando não parecer nervoso, enquanto Isabela ficou na sala brincando com Pedro. As crianças estão dormindo onde? Carla perguntou. Por enquanto no quarto de hóspedes. Estou reformando um quarto maior para eles ficarem mais confortáveis. 3 crianças no mesmo quarto? Isabela insiste em ficar perto dos irmãos. Quando ela se sentir mais segura, podemos dar um quarto separado para ela. Carla fez mais anotações. Senhor Carvalho, o senhor é solteiro, correto? Sim. Nunca foi casado? Não. Não tem experiência com crianças? Daniel hesitou. Não tinha, mas estou aprendendo. Aprendendo. Carla repetiu a palavra como se fosse algo negativo. Senhor Carvalho, criar 3 crianças, especialmente 2 com menos de 1 ano, não é algo que se aprende fazendo, mas é algo que se faz com amor, Daniel respondeu, sentindo a irritação crescer. Carla o estudou por um momento. Qual sua motivação real para querer adotar essas crianças? A pergunta pegou Daniel de surpresa. Como assim? Motivação real. Homens solteiros raramente procuram adoção, especialmente de múltiplas crianças. Geralmente há algum motivo específico. Daniel sentiu o sangue subir à cabeça. Meu motivo é que encontrei 3 crianças que precisavam de ajuda e não consegui abandoná-las. Entendo. Carla continuou escrevendo. E seus planos para o futuro? Pretende se casar? Ter filhos biológicos? Meus planos são criar Isabela, Miguel e Pedro da melhor forma possível. Mas e se conhecer alguém que não aceite as crianças? E se quiser uma família própria? Daniel parou de andar e encarou Carla. Essas são minhas crianças. Essa é minha família própria. A entrevista continuou por 2 horas, com Carla fazendo perguntas cada vez mais invasivas sobre as finanças de Daniel, sua estabilidade emocional, seus relacionamentos passados. Daniel respondeu a tudo, mas percebeu que Carla já tinha formado uma opinião negativa antes mesmo de chegar. Quando ela foi embora, Isabela se aproximou de Daniel, que estava parado na janela vendo o carro da assistente social sair. Ela não gostou da gente, Isabela disse baixinho. Por que você acha isso? Ela olhava para mim como se eu fosse um problema para resolver. Daniel se abaixou para ficar na altura de Isabela. Você não é um problema. Você é minha filha. Mas e se ela não deixar você ficar com a gente? Vamos lutar, lembra? Não vou desistir de vocês. 2 dias depois, Marcos ligou com notícias que Daniel não queria ouvir. Daniel, a assistente social mandou um relatório preliminar. Ela tem algumas preocupações sobre a adoção. E que tipo de preocupações? Sua inexperiência com crianças, o fato de ser solteiro, a velocidade com que tomou essa decisão. Ela quer mais tempo para avaliar se é uma situação permanente ou apenas impulso. Daniel fechou os punhos. É permanente. Mais permanente que qualquer coisa na minha vida. Eu sei, mas precisamos provar isso para ela. Daniel, tem outra coisa. Sua família ligou para o escritório. Minha família? Sua mãe e seu pai querem conversar com você urgentemente. Disseram que é sobre as crianças. Daniel suspirou. Sabia que esse momento chegaria.
Seus pais tinham ficado em silêncio nas últimas semanas, o que nunca era bom sinal. Na tarde seguinte, Helena e Roberto Carvalho chegaram à casa de Daniel sem avisar. Daniel estava no jardim brincando com as crianças quando viu o carro dos pais estacionar na entrada. "Mãe, pai", Daniel disse se levantando. "Que surpresa!" Helena olhou para Isabela e os bebês como se fossem alienígenas. "Daniel, precisamos conversar. Em particular, qualquer coisa que vocês queiram falar pode ser na frente das crianças." "Não pode, não", Roberto disse, o tom autoritário que Daniel conhecia desde criança. "É assunto de adultos." Daniel relutou, mas pediu para Isabela levar os bebês para dentro. Ela obedeceu, mas Daniel percebeu a preocupação nos olhos dela. "Filho", Helena começou assim que ficaram sozinhos. "Essa situação já foi longe demais." "Que situação?" "Essa brincadeira de casinha com crianças abandonadas." Daniel sentiu a raiva explodir. "Não é brincadeira. É minha família." "Daniel, você tem 35 anos, Roberto disse. "É bem-sucedido, inteligente, tem todo o futuro pela frente. Não pode jogar tudo isso fora por um impulso." "Não estou jogando nada fora. Estou construindo algo importante." "Construindo?" Helena riu, mas foi uma risada fria. "Filho, você não sabe nada sobre crianças. Vai se arrepender em 6 meses. Já faz 3 semanas. Não me arrependi nem por um segundo." "3 semanas não é nada", Roberto insistiu. "Espere até eles ficarem doentes de verdade, até começarem a dar trabalho na escola, até se tornarem adolescentes problemáticos. Todos os filhos passam por isso. É parte de ser pai. Mas esses não são seus filhos", Helena disse, a voz ficando mais dura. "Você não sabe de onde vieram, que tipo de família tinham, que problemas genéticos podem ter." Daniel olhou para os pais com uma mistura de decepção e raiva. "Vocês vieram aqui para me convencer a abandonar 3 crianças? Viemos para te salvar de um erro que vai destruir sua vida", Roberto respondeu. "E se eu não quiser ser salvo?" Helena e Roberto trocaram olhares. Helena suspirou e pegou uma pasta da bolsa. "Daniel, se você insistir nessa loucura, vamos ter que tomar medidas drásticas." "Que medidas?" "Você vai ser deserdado", Roberto disse friamente. "Cortado da empresa, cortado da família, cortado de tudo." Daniel ficou em silêncio por um momento, absorvendo a ameaça. "Vocês estão me chantageando?" "Estamos tentando te proteger", Helena disse. "De você mesmo. E acham que dinheiro e herança são mais importantes que amor? Acham que responsabilidade e sensatez são mais importantes que impulsos emocionais", Roberto corrigiu. Daniel olhou para a casa, onde podia ver Isabela na janela, segurando Miguel e observando a conversa com preocupação. Olhou para os pais, que o encaravam com expectativa. "Tudo bem", Daniel disse finalmente. "Tudo bem o quê?" Helena perguntou. "Podem me deserdar, podem me cortar da empresa, podem me cortar da família." Daniel olhou diretamente nos olhos do pai. "Mas não vou abandonar essas crianças." "Daniel", Roberto disse, a voz subindo, "você está cometendo o maior erro da sua vida." "Não, pai. O maior erro seria perdê-las." Helena se levantou, claramente furiosa. "Quando você se arrepender, não venha chorar para nós." "Não vou me arrepender." "Vamos ver", Roberto disse, se levantando também. "Quando a realidade bater, quando você perceber que não consegue dar conta, vamos ver se vai manter essa convicção." Depois que os pais saíram, Daniel ficou parado no jardim por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha perdido a família biológica, mas escolhido manter a família que construiu. Quando entrou em casa, Isabela estava esperando na sala. "Eu ouvi os gritos", ela disse baixinho. "Eles não gostam da gente." Daniel se sentou ao lado dela. "Eles não entendem, mas não importa." "Importa sim, eles são sua família de verdade." "Não, Isabela, vocês são minha família de verdade." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Era Fernanda, sua ex-noiva, com quem tinha terminado 2 anos antes. "Daniel, sou eu, Fernanda." "Fernanda, que surpresa. Soube que você está passando por uma fase difícil. Queria conversar com você." Daniel franziu a testa. "Fase difícil? Essa história das crianças. Seus pais me ligaram, estão preocupados."
Daniel percebeu que seus pais tinham orquestrado aquela ligação. Fernanda, não estou passando por nenhuma fase. Estou construindo uma família. Daniel, você sempre foi impulsivo. Lembra quando quis largar tudo para viajar o mundo? Passou em uma semana. Isso é diferente. É? Você tem certeza de que não está tentando preencher um vazio na sua vida com essas crianças? Tenho certeza de que não é da sua conta. Fernanda suspirou. Daniel, eu ainda me importo com você. Não quero ver você destruir sua vida por uma decisão emocional. Minha vida nunca esteve melhor. Pensa bem. Você tem 35 anos, é solteiro, bem-sucedido. Pode refazer sua vida, encontrar alguém especial, ter filhos seus. Por que se amarrar a problemas que não são seus? Daniel sentiu a raiva subir novamente. Porque esses problemas se tornaram meus no momento que escolhi amá-las. Daniel. Fernanda, obrigado pela preocupação, mas minha decisão está tomada. Daniel desligou o telefone e ficou parado na cozinha escura, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Os pais, a assistente social, agora a Fernanda. Todo mundo tentando convencê-lo de que estava cometendo um erro. Subiu para verificar as crianças antes de dormir e encontrou Isabela acordada, olhando para o teto. Não consegue dormir? Ele perguntou. Estou com medo, ela admitiu. Do quê? De tudo. Das pessoas que querem separar a gente, da mulher que veio aqui, dos seus pais. Daniel se sentou na beirada da cama improvisada. Isabela, olha para mim. Ela se virou. Não importa quantas pessoas tentem nos separar. Não importa quantos obstáculos apareçam. Eu escolhi vocês e vou lutar por vocês até o fim. Mesmo se perder tudo, vocês são tudo o que importa para mim agora. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. Obrigada por não desistir da gente. Nunca vou desistir. Somos família agora. E família não abandona família. Na manhã seguinte, Daniel acordou determinado. Ligou para Marcos, pediu para acelerar o processo de adoção e começou a fazer planos para tornar a situação oficial o mais rápido possível, porque sabia que a luta estava apenas começando. Mas também sabia que valia cada lágrima, cada obstáculo, cada sacrifício. Porque pela primeira vez na vida, Daniel tinha encontrado algo pelo qual realmente valia a pena lutar. 3 dias depois da visita dos pais, Daniel estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouviu uma conversa que mudou tudo. Isabela estava no telefone da sala falando baixinho, mas algo no tom dela chamou sua atenção. Não, eu não quero ir, ela dizia. Eu quero ficar aqui. Daniel se aproximou discretamente e percebeu que Isabela estava falando com alguém oficial. Sua voz tinha aquele tom defensivo que ele já conhecia bem. Mas ele cuida bem da gente. Isabela continuou. Miguel e Pedro estão saudáveis. Eu estou feliz aqui. O coração de Daniel disparou. Quem estava ligando para Isabela? Como tinham conseguido seu número? Ele não é estranho, Isabela disse, a voz ficando mais alta. Ele é nosso pai agora. Daniel entrou na sala e viu Isabela segurando o telefone com as 2 mãos, os olhos cheios de lágrimas. Quem é? Daniel perguntou suavemente. A mulher do governo, Isabela sussurrou, tapando o telefone. Ela quer que a gente vá para um lugar até você poder ficar com a gente de verdade. Daniel sentiu o sangue gelar. Pegou o telefone das mãos de Isabela. Aqui é Daniel Carvalho. Senhor Carvalho, sou Carla Mendoza. Preciso informá-lo que, após análise do caso, decidimos que é melhor as crianças ficarem em um ambiente temporário mais adequado enquanto o processo de adoção corre. Mais adequado? Daniel sentiu a raiva explodir. Elas estão seguras, alimentadas, cuidadas. O que é mais adequado que isso? Senhor Carvalho, entendo sua posição, mas existem protocolos. As crianças precisam estar em um ambiente com pessoas experientes. Eu sou experiente. Há 1 mês que cuido delas todos os dias. 1 mês não é experiência suficiente para 3 crianças com necessidades especiais. Necessidades especiais? Daniel olhou para Isabela, que o observava com terror nos olhos. Que necessidades especiais? Trauma de abandono, perda dos pais, desnutrição prévia. Essas crianças precisam de cuidados especializados. Daniel percebeu que Carla estava criando problemas onde não existiam. Senhora Mendoza, essas crianças estão florescendo aqui.
Miguel e Pedro ganharam peso. Isabela está sorrindo novamente. Senhor Carvalho, a decisão já foi tomada. Uma van virá buscar as crianças amanhã às 10 da manhã. Não. A palavra saiu como um rugido. Não vão levar minhas crianças. Senhor Carvalho, se resistir, posso envolver as autoridades. Daniel olhou para Isabela, que estava ouvindo tudo e tremendo de medo. Miguel e Pedro estavam no chão da sala, brincando com blocos coloridos, alheios ao drama que se desenrolava. Senhora Mendoza, por favor, dê mais tempo. Deixe-me provar que posso cuidar delas. Já tive tempo suficiente para avaliar. Amanhã às 10, Sr. Carvalho. A ligação foi encerrada e Daniel ficou segurando o telefone mudo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eles vão levar a gente embora? Isabela perguntou, a voz quebrada. Daniel se ajoelhou na frente dela. Não vou deixar isso acontecer. Mas ela disse que é lei. Existem outras leis. Outras formas. Daniel passou o resto do dia fazendo ligações desesperadas. Marcos, outros advogados, qualquer um que pudesse ajudar. Mas a resposta era sempre a mesma. Carla Mendoza tinha autoridade legal para remover as crianças temporariamente. À noite, depois que Miguel e Pedro dormiram, Daniel se sentou com Isabela na cozinha. Isabela, preciso te fazer uma pergunta importante. Ela assentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Se eu te pedisse para confiar em mim uma última vez, você confiaria? O que você vai fazer? Algo que pode dar muito certo ou muito errado, mas não posso deixar eles levarem vocês sem lutar. Isabela o estudou por um longo momento. Você prometeu que não ia abandonar a gente. E não vou abandonar. Jamais. Então eu confio. Daniel passou a madrugada inteira planejando. Às 6 da manhã, acordou as crianças e começou a arrumar algumas malas. Onde a gente vai? Isabela perguntou, ajudando a embalar roupas dos bebês. Para um lugar seguro. Até eu conseguir resolver essa situação. Daniel sabia que estava tomando uma decisão arriscada, possivelmente ilegal. Mas a ideia de ver Isabela sendo separada dos irmãos, de ver Miguel e Pedro em um abrigo, era insuportável. Às 8 da manhã, eles saíram de casa. Daniel dirigiu por 2 horas até chegar a uma cidade pequena no interior, onde tinha uma casa de campo que ninguém da família conhecia. Era um lugar que ele tinha comprado anos atrás como investimento, mas nunca usado. A casa era simples, mas limpa e segura. Daniel instalou as crianças no quarto principal e explicou a situação para Isabela. Vamos ficar aqui até eu conseguir resolver tudo legalmente. E se eles nos encontrarem? Não vão encontrar. Ninguém sabe desse lugar. Mas Daniel estava enganado. Na terceira noite ouviu o carro se aproximando da casa. Olhou pela janela e viu 2 viaturas da polícia e um carro oficial. Isabela, Daniel disse calmamente, pegue Miguel e Pedro e vá para o quarto. Tranque a porta. O que está acontecendo? Apenas faça o que estou pedindo. Daniel abriu a porta antes que batessem. Carla Mendoza estava lá, acompanhada de 2 policiais. Senhor Carvalho, ela disse, o senhor cometeu sequestro. Precisa entregar as crianças imediatamente. Sequestro? Daniel não conseguia acreditar. São minhas filhas. Legalmente não são. O senhor removeu 3 menores da jurisdição sem autorização. Um dos policiais se adiantou. Senhor Carvalho, por favor, não complique a situação. Sabemos que as crianças estão aqui. Daniel olhou para os rostos determinados à sua frente e percebeu que tinha perdido. Mas antes que pudesse responder, ouviu passos atrás dele. Isabela tinha saído do quarto, carregando Miguel, com Pedro nos braços. Ela caminhou até Daniel e ficou ao lado dele. Eu não vou, ela disse, a voz clara e firme. Carla suspirou. Isabela, você é menor de idade. Não tem escolha. Tenho sim. Posso escolher quem eu quero que seja meu pai. Não é assim que funciona. Então como funciona? Isabela perguntou, e Daniel ficou surpreso com a maturidade na voz dela. Vocês vão me separar dos meus irmãos? Vão colocar a gente em casas diferentes? Se necessário. Por quê? O que a gente fez de errado? Carla ficou claramente desconfortável com as perguntas diretas de Isabela. Vocês não fizeram nada errado. Mas existem regras. Regras que separam irmãos? Regras que tiram crianças de casas onde são amadas? Um dos policiais, um homem mais velho com cabelos grisalhos,
Se aproximou de Isabela. Filha, entendo que você está assustada, mas esses adultos sabem o que é melhor para vocês. Isabela olhou diretamente nos olhos dele. O senhor tem filhos? Tenho. 2. E se alguém viesse na sua casa e dissesse que ia levar seus filhos embora porque existe uma regra, o senhor deixaria? O policial hesitou. É diferente. Por que é diferente? Porque seus filhos nasceram na sua barriga e os meus nasceram no meu coração. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela estava lutando pela família deles com uma sabedoria que envergonhava os adultos presentes. Isabela, Carla disse, claramente perdendo a paciência. Você não entende as complexidades da situação. Entendo que você quer separar nossa família. Entendo que você acha que sabe mais sobre o que é bom para mim do que eu mesma sei. Isabela se virou para Daniel. Você disse que ia lutar por nós. Estou lutando. Então não pare agora. Daniel olhou para Carla, para os policiais, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhora Mendoza, ele disse, quero fazer uma proposta. Não há propostas. As crianças vêm conosco. Me dê uma semana. Uma semana para provar que essas crianças estão melhor comigo do que em qualquer abrigo. Senhor Carvalho, uma audiência pública. Deixe um juiz decidir depois de ouvir as próprias crianças. As crianças são menores. Não podem testemunhar. Isabela tem 8 anos. É inteligente o suficiente para saber o que quer. O policial mais velho interveio. Senhora Mendoza, talvez valha a pena considerar. Oficial Santos, existem protocolos. Existem, mas também existe bom senso. Santos olhou para Isabela, que ainda segurava os 2 irmãos. Essa menina claramente ama essas crianças. E elas parecem bem cuidadas. Carla ficou em silêncio por um longo momento, claramente irritada por ter sua autoridade questionada. Uma semana, ela disse finalmente. Mas vocês voltam para a cidade. E se houver qualquer problema, qualquer coisa que indique negligência, as crianças vão para abrigos separados. Separados? Daniel perguntou. Miguel e Pedro vão para uma família temporária especializada em bebês. Isabela para um abrigo de meninas. Não, Isabela disse imediatamente. A gente fica junto ou não vai. Não é negociável. Então não aceito a proposta, Daniel disse. Carla olhou para ele com surpresa. Senhor Carvalho, é a única chance que tem. Não vou aceitar nenhum acordo que separe essas crianças. Elas já perderam os pais. Não vão perder uns aos outros também. Naquele momento, Miguel começou a chorar. Isabela automaticamente começou a balançá-lo, cantarolando baixinho a canção de ninar que Daniel já conhecia. Em segundos, Miguel se acalmou e sorriu para ela. Pedro, que estava sonolento, estendeu a mãozinha para tocar o rosto de Isabela. Era claro para qualquer pessoa observando que existia um vínculo profundo entre os 3. Santos, Carla disse. Preciso falar com você em particular. Eles se afastaram alguns metros, mas Daniel conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Nunca vi crianças tão apegadas. Protocolos existem por uma razão. Às vezes o protocolo não é o que é melhor para as crianças. Quando voltaram, Santos tinha uma expressão determinada. Senhora Mendoza decidiu dar 2 semanas em vez de uma. Mas vocês ficam na cidade, com visitas diárias de acompanhamento. Daniel olhou para Isabela, que assentiu ligeiramente. Aceito, Daniel disse. E se ao final das 2 semanas a situação não estiver regularizada, as crianças serão removidas sem mais discussões. Entendido. Depois que foram embora, Daniel e Isabela ficaram sozinhos na casa vazia. A gente vai conseguir? Isabela perguntou. Vamos conseguir, Daniel respondeu. Mas pela primeira vez estava genuinamente assustado. 2 semanas para salvar sua família. 2 semanas para provar que amor importa mais que protocolo. A luta final estava apenas começando. Daniel sabia que 2 semanas não eram suficientes para mudar o sistema, mas talvez fossem suficientes para tocar corações. Ele começou a trabalhar imediatamente, ligando para todos os contatos que tinha. Na segunda-feira, Dr. Roberto, o pediatra, veio à casa fazer uma avaliação completa das crianças. Seus relatórios médicos seriam cruciais para provar que elas estavam recebendo cuidados adequados. Daniel, Dr. Roberto disse depois de examinar Miguel e Pedro, essas crianças estão em excelente estado de saúde.
Miguel ganhou 2 quilos desde que começou a ser cuidado por você. Pedro está se desenvolvendo perfeitamente. E Isabela? Isabela está radiante. Eu a vejo há 1 mês e ela parece uma criança completamente diferente. Mais confiante, mais feliz, mais segura. Doutor, Roberto se sentou na sala, observando Isabela brincar com os irmãos. Daniel, em 30 anos de pediatria, raramente vi crianças se adaptarem tão bem a uma nova situação familiar. O que vocês têm aqui é especial. Consegue colocar isso por escrito? Já estou redigindo o relatório. Mas, Daniel, preciso te avisar uma coisa. O quê? Carla Mendoza me ligou. Ela está fazendo perguntas específicas sobre possíveis problemas de desenvolvimento, traumas não tratados, qualquer coisa que possa usar contra você. Daniel sentiu o estômago se apertar. E você disse o quê? A verdade, que essas crianças estão florescendo sob seus cuidados. Na terça-feira, Daniel recebeu uma visita inesperada. Margaret Sinclair, a jornalista que tinha escrito sobre Clara, a pianista, estava na porta. Sr. Carvalho, sou Margaret Sinclair, do Jornal Nacional. Soube da sua história e gostaria de conversar. Daniel hesitou. Publicidade podia ser boa ou ruim, dependendo do ângulo. Não sei se é uma boa ideia. Sr. Carvalho, às vezes a opinião pública pode influenciar decisões oficiais, especialmente quando se trata de uma injustiça clara. Margaret passou 2 horas na casa, observando Daniel interagir com as crianças, fazendo perguntas sobre a jornada deles. Ela ficou particularmente impressionada com Isabela. Essa menina é extraordinária, ela disse para Daniel em particular. A maturidade, a forma como cuida dos irmãos, o amor que demonstra por você, é impossível olhar para essa família e não ver que vocês pertencem juntos. Consegue ajudar? Posso contar a história. O resto depende das pessoas lerem e se importarem. Na quarta-feira, a matéria foi publicada. O título era O Milionário que Escolheu o Amor. A luta de um homem para manter sua família unida. A história se espalhou pelas redes sociais como fogo em palha seca. Daniel começou a receber ligações de todo o país. Pessoas oferecendo apoio, advogados se voluntariando para ajudar gratuitamente, famílias contando suas próprias histórias de adoção. Mas a ligação mais importante veio na quinta-feira. Sr. Carvalho, aqui é Regina Santos, esposa do oficial Santos que esteve em sua casa. Meu marido me contou sua história. Senhora Santos, Sr. Carvalho, sou assistente social há 20 anos. Aposentei no ano passado, mas tenho contatos. Gostaria de ajudar. Regina explicou que conhecia o sistema por dentro. Sabia como navegar pela burocracia, como apresentar o caso da melhor forma possível. O problema não é você, Sr. Carvalho. O problema é que Carla Mendoza tem uma reputação a proteger. Ela nunca admite que estava errada. Então, como proceder? Precisamos ir por cima dela, diretamente para o juiz, e precisamos de mais que relatórios médicos. Regina ajudou Daniel a organizar um dossiê completo. Fotos das crianças antes e depois, relatórios médicos, depoimentos de vizinhos, testemunhos de pessoas que tinham visto a transformação das crianças. Na sexta-feira, 1 semana antes do prazo final, Daniel recebeu a ligação que mudou tudo. Sr. Carvalho, aqui é Dr. Fernando Oliveira. Fui eu quem ajudou no parto dos gêmeos há 6 meses. Daniel não entendeu imediatamente a importância da ligação. Doutor Oliveira, em que posso ajudá-lo? Na verdade, sou eu quem pode ajudá-lo. Li sua história no jornal e reconheci as crianças. Sr. Carvalho, precisa saber uma coisa sobre os pais de Isabela, Miguel e Pedro. O quê? Antes de morrer, a mãe das crianças fez um testamento informal. Ela estava preocupada porque não tinha parentes e queria garantir que as crianças ficassem juntas se algo acontecesse. Daniel sentiu o coração disparar. Ela nomeou um responsável? Não especificamente. Mas ela deixou instruções claras de que os filhos deveriam ser criados por alguém que os amasse como ela amava, que mantivesse a família unida e que desse oportunidades para eles crescerem. Isso está documentado? Está no prontuário do hospital. Nunca foi oficializado legalmente, mas é um documento assinado por ela e por 2 testemunhas. Daniel quase desabou de alívio. Dr. Oliveira, o senhor pode nos ajudar? Já estou preparando toda a documentação. Senhor.
Carvalho, essa mãe seria grata por saber que seus filhos encontraram alguém como você. No sábado, uma semana antes do prazo, Daniel decidiu fazer algo arriscado. Ligou para todos os jornais, rádios e televisões da cidade. Vou dar uma coletiva de imprensa. Quero que todos vejam essas crianças, vejam nossa família e decidam por si mesmos se deveríamos ser separados. Marcos, seu advogado, tentou dissuadi-lo. Daniel, pode ser prejudicial para o caso. Marcos, chegou a hora de parar de jogar pelas regras do sistema. Vou apelar diretamente para a humanidade das pessoas. A coletiva foi marcada para domingo, no jardim da casa de Daniel. Cerca de 50 jornalistas apareceram, junto com dezenas de vizinhos e curiosos. Daniel se posicionou no centro do jardim, com Isabela ao seu lado segurando Miguel, e Pedro no colo dele. Meu nome é Daniel Carvalho, ele começou, e esta é minha família. Sua voz estava firme, mas emocionada. Há 5 semanas eu era um homem solteiro, preocupado apenas com lucros e reuniões. Então encontrei 3 crianças que precisavam de amor e descobri que era eu quem precisava delas. Daniel contou toda a história, desde o encontro na rua até a ameaça de separação. Sua voz quebrou algumas vezes, especialmente quando falou sobre a possibilidade de Isabela ser separada dos irmãos. Não estou aqui para criticar o sistema, Daniel disse. Estou aqui para defender uma verdade simples. Família não é sobre genética. É sobre amor, cuidado, compromisso. Ele fez uma pausa, olhando para as câmeras. Se levarem essas crianças de mim, estarão tirando a única família que elas conhecem agora. Se me separarem delas, estarão tirando o único propósito real que encontrei na vida. Daniel se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. Isabela quer falar com vocês. A menina se aproximou do microfone, ainda segurando Miguel. Meu nome é Isabela, ela disse, a voz clara e forte. Estes são meus irmãos Miguel e Pedro, e este é meu pai Daniel. Um murmúrio percorreu a multidão. Antes do Daniel, a gente não tinha casa, não tinha comida suficiente, não tinha segurança. Agora a gente tem tudo isso. Mas mais importante, a gente tem amor. Isabela olhou diretamente para as câmeras. Se vocês separam a gente, vocês estão machucando 3 crianças que já sofreram demais. Por favor, deixem nossa família ficar junta. Não havia um olho seco na plateia. Vários jornalistas estavam claramente emocionados, e Daniel percebeu que tinha tocado o coração das pessoas. Na segunda-feira, o vídeo da coletiva estava viral em todas as redes sociais. O hashtag Minha Família Unida estava entre os assuntos mais comentados do país. Milhares de pessoas estavam compartilhando a história, pedindo para as autoridades reverem a decisão. Na terça-feira, Daniel recebeu uma ligação do gabinete do juiz responsável pelo caso. Senhor Carvalho, o juiz Montenegro gostaria de conversar com o senhor e as crianças em seu gabinete amanhã às 14h. É oficial? É uma audiência informal, mas pode ser decisiva para o caso. Na quarta-feira, Daniel se vestiu com seu melhor terno e arrumou as crianças com capricho. Isabela usava um vestido simples, mas bonito, que Daniel tinha comprado para ela, e os bebês estavam com roupinhas combinando. O juiz Montenegro era um homem de 60 anos, cabelos brancos, mas olhos gentis. Seu gabinete era acolhedor, com fotos de família nas paredes. Senhor Carvalho, Isabela, ele disse, chamei vocês aqui porque quero entender melhor essa situação. O juiz fez perguntas diretas, mas gentis. Perguntou para Daniel sobre suas motivações, seus planos futuros, sua capacidade financeira. Perguntou para Isabela sobre como se sentia, se estava feliz, se sentia segura. Isabela, o juiz disse finalmente, se você pudesse escolher onde viver, o que escolheria? Quero ficar com o Daniel. E quero que Miguel e Pedro fiquem comigo. Por quê? Porque ele cuida da gente. Porque ele nos ama. E porque ele prometeu que nunca ia separar a gente. O juiz assentiu e se virou para Daniel. Senhor Carvalho, entende que adotar 3 crianças é uma responsabilidade enorme? Entendo. E estou pronto para ela. E se as coisas ficarem difíceis? Adolescência, problemas na escola, doenças? Daniel olhou para Isabela, que o observava com confiança total.
Juiz Montenegro, essas crianças já passaram pela coisa mais difícil que podem passar. Perder os pais. Se conseguimos superar isso juntos, conseguimos superar qualquer coisa. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, estudando os papéis na mesa. Senhor Carvalho, li todos os relatórios, médicos, psicológicos, sociais. Conversei com vizinhos, professores, pessoas que conhecem vocês. Daniel segurou a respiração. E cheguei à conclusão de que seria um crime separar esta família. Daniel sentiu as pernas bambearem de alívio. Vou conceder a guarda provisória imediatamente e acelerar o processo de adoção. Carla Mendoza foi afastada do caso por interferência inadequada. Isabela se jogou nos braços de Daniel, chorando de alegria. Miguel e Pedro, nos braços do pai, pareciam sentir a emoção e começaram a rir. Obrigado, Daniel sussurrou. Obrigado por salvar nossa família. 3 meses depois, a adoção foi oficializada. Daniel estava no tribunal com Isabela, Miguel e Pedro, cercado por amigos que tinham se tornado uma família escolhida. Margaret Sinclair estava lá, documentando o momento histórico. Dr. Roberto estava lá com sua esposa. Regina Santos estava lá com o marido. Até alguns vizinhos tinham vindo celebrar. Quando o juiz bateu o martelo e declarou que a adoção estava finalizada, Daniel se ajoelhou e abraçou as 3 crianças. Agora é oficial, ele disse. Vocês são oficialmente meus filhos, e eu sou oficialmente pai de vocês. Para sempre? Isabela perguntou. Para sempre. 6 meses depois, Daniel estava no jardim de casa assistindo Isabela ensinar Miguel a dar os primeiros passos. Pedro já andava há 2 semanas e corria pela grama, rindo. Sua vida tinha mudado completamente. Não tinha mais tempo para reuniões desnecessárias ou jantares de negócios vazios. Suas noites eram ocupadas com histórias para dormir, suas manhãs com café da manhã em família, seus fins de semana com parques e brincadeiras. E nunca tinha sido tão feliz. Papai! Isabela gritou do jardim. Miguel deu 3 passos sozinho. Daniel sorriu, observando seu filho mais novo balançar em direção aos braços da irmã. Seus filhos, sua família. Tinha começado com uma pergunta simples de uma menina desesperada. Você ficaria com um? E Daniel tinha descoberto que a resposta era sim. Sim para 1, sim para 2, sim para 3. Sim para o amor que transforma vidas. Sim para a família que escolhemos e que nos escolhe de volta. Sim para tudo que realmente importa na vida. Fim da história.